Em nosso estudo de hoje, a lição 48 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Suicídio. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes das sinergias do corpo espiritual, com os impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil desse modo identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram conforme os tóxicos que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os acharques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou na corrente de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram careiam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre as rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando padecimento de distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que dispõem. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e viver para o amor ante a glória de Deus. Meus amigos, nós estamos indo para 13 anos dedicados ao tema suicídio, em todos os lugares que eu tenho oportunidade, ou que alguém me deixa a brecha, falar, o tema é livre, eu posso falar sobre suicídio, eu falo sobre suicídio porque a gente teve a oportunidade de estar colhendo as informações através dos espíritos, de que o suicídio é a forma, sem menor sombra de dúvida, a maior forma de sofrimento que um espírito pode experimentar. Em primeiro lugar, porque ele tem uma coisa, enquanto a gente está encarnado aqui, ó, esse corpo físico ele tem prazo de validade, e esse prazo de validade está condicionado à quantidade de fluido vital que a gente tem, que é como se fosse uma bateria, um combustível, né? E esse fluido vital, se eu abrevio a vida orgânica tendo fluido vital ainda, a primeira coisa que o fluido vital faz é manter o corpo preso ao espírito, não deixar o corpo se desligar do espírito. Então o primeiro e grande sofrimento está em você ficar enclausurado no seu próprio corpo sem vida. A semelhança de uma pessoa que, por exemplo, tem um AVC e só reage através de piscadelas de olho, ou uma pessoa que está, às vezes, num estado em que o corpo todo está paralisado, como uma tetraplegia. Mas essa pessoa, tanto a pessoa que teve AVC como tetraplégico, consegue interagir com o corpo, com o mundo aqui físico. Já o suicida não. O suicida, como o corpo está morto, vai para dentro de um caixão de madeira, começa a entrar em decomposição, e os espíritos dizem que eles sentem inclusive o efeito da decomposição, até que a decomposição aconteça por completo. Quando acontece por completo, o Emmanuel deixa aqui no parágrafo que ele vai fazer sintonia com todos aqueles que
eles acabou escolhendo por conta da sua atitude de rebeldia. Então esse é o primeiro ponto que é muito triste. O segundo ponto, que é mais triste ainda, é que aonde você lesiona intencionalmente o seu corpo físico, você também lesiona o teu corpo espiritual. Aquele corpo que Paulo de Tarso fala lá na segunda carta aos Coríntios. A lesão que a gente promove no corpo espiritual, ela depois se manifesta nos futuros corpos que a gente vai ter nas próximas experiências que Deus mandar a gente. Porém, com uma observação. No caso do suicídio, os espíritos alegam que, sem exceção, a marca vai sempre aparecer na encarnação seguinte. Então o Emmanuel traz aqui um repertório hoje grande para a gente falar, por exemplo, a pessoa que se envenenou, ele vai trazer aí uma disfunção muito grande no campo digestivo, principalmente, e ele traz aqui até nomes da ciência, da medicina que eu não conheço, eu deixo aí para os profissionais de saúde, mas ele fala que afecções valvulares, achaques do aparelho digestivo, doenças do sangue, disfunções endócrinas, enfim, etiologia obscura, não sei dizer o que é isso. Depois ele fala, aquela pessoa que incendiou a própria carne, o próprio corpo, vai trazer também todas as marcas daquilo que promoveu através de câncer de pele e outras enfermidades de maneira geral. O Emmanuel ele foi até detalhista aqui, mas quem quiser ter mais detalhe, além dessa lição, a gente convida a assistir também o programa Pinga Fogo, em que Chico Xavier participou. E se vocês colocarem no YouTube, simplesmente, Chico Xavier interrogado por pastor evangélico, Pinga Fogo, vai aparecer essa pergunta, o vídeo que eu estou falando. E na segunda parte da resposta, o Chico vai falar, eu vi pessoas que, por exemplo, se enforcaram, e por conta do enforcamento ou renasceram paraplégico ou tetraplégico, de acordo com a natureza, a gravidade da lesão que promoveram na coluna vertebral. E vem falar de várias outras maneiras aí que sempre está marcando o nosso corpo físico. E ele fala uma coisa muito importante, fala, ó, a dor, Deus não quer a dor, se Deus quisesse a dor, não deixava a gente inventar a ampicilina, que é o início do antibiótico, e nem a anestesia. A dor é humana, toda dor é de origem humana. Então, quando a gente olhar aí no berço, uma criança, às vezes, recém-nascida, aquela que não deu motivo para sofrimento nenhum ainda, e está trazendo tanta enfermidade, tanta dor, a gente, antes de acusar a providência divina, vamos pensar assim, não é Deus que quer o sofrimento, foi aquele espírito que provocou nele mesmo aquele tipo de sofrimento. Mas está sendo agora colocado à nossa disposição como pais para a gente começar a ajuda. Eles vêm para cá internados, porque vem falar que são quadros de provação regenerativa e a ciência médica vai funcionar por missionária da redenção, ajudando, né, e procurando dar oportunidade para o espírito ele se recompor, para ele poder estar voltando à sua vida normal e natural. Então o suicídio tem muita coisa para a gente estar falando sobre ele. Para quem quiser com mais calma, se colocarem meu nome aí no YouTube, Robson Valentim Suicídio, eu tenho algumas palestras já gravadas, não só no Centro Espírita Leon Denis, no CELD, mas em outros lugares também, porque em todos os lugares que me chamaram para falar de suicídio me chamam, a gente vai com o maior prazer. Alguns são online, mas vem trazer o esclarecimento e vem trazer principalmente também a maneira como a gente pode e deve ajudar aqueles que se suicidaram, porque vamos lembrar que nós somos espíritos imortais. Pode ter acabado ao lado físico aqui, aquela parte do sensorial nossa, da gente ter o contato físico, mas o espírito não acabou e ele está sensível aos nossos pensamentos, ele está sensível aos nossos sentimentos, e a gente pode e deve ajudar muito também aqueles que partiram tomando esse caminho de engano, tomando esse caminho que realmente traz muito sofrimento. Eu vou lembrar para a gente que no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco, ele faz a seguinte assertiva, logo nos 2 primeiros capítulos, não me lembro se é no primeiro ou no segundo, ele fala assim, eu fui para um lugar onde só vão aqueles que não têm uma pessoa sequer para fazer uma prece por eles. Quando eu li isso a primeira vez, eu marquei com aquela caneta de marca-texto amarela, rosa, e deixei marcado lá no meu livro, porque todos os lugares que fazem prece para suicidas, a gente tira o chapéu, como é o caso da minha casa atualmente, Fraternidade Oficina do Amor, a gente faz um trabalho específico para os suicidas. Preciso muito da nossa ajuda, mas fica aí o recado em apenas 10 minutos, muito rápido, mas de coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.